Boa noite a todos os irmãos e a todas as crianças. Graças ao Senhor, mais uma quarta-feira de reunião. E hoje nós temos a nossa reunião de estudo. Conforme a gente tinha conversado na semana passada, a gente colocou alguns temas lá no grupo. E aí vocês decidiram por um tema. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu vou colocar aqui a apresentação e a gente vai começar. A morte da palavra. Deixa eu ver aqui, sim. Porque o Google Meet, ele deu uma mudada aqui, tem hora que eu fico perdido com onde estão as coisas aqui, mas deixa eu ver. Pronto, agora apareceu a apresentação. Então, hoje, a nossa reunião de estudo é sobre uma história que tem na Bíblia chamada História da Morte na Panela. Alguém aqui já ouviu essa história? Não, Parece Eu já, Clarice e Luísa parece que já ouviram. Quem mais? eu já ouvi também. Acho que foi Melissa que falou? Manuela. Manuela. Uma hora eu vou acertar a voz de vocês duas. Então, quem nunca ouviu essa história vai aprender agora. E quem já ouviu vai também aprender um pouquinho mais. Porque todas as palavras que estão na Bíblia, elas têm algo para nos contar. E elas sempre vão apontar para uma pessoa. Alguém sabe aqui para que pessoa as palavras da Bíblia apontam? para Deus. Para Deus. Para Jesus. Jesus. Isso aí, para o Senhor Jesus. A Bíblia, de capa a capa, ela sempre vai falar do Senhor Jesus. Então, eu vou fazer uma leiturazinha aqui com vocês, rapidamente, para a gente começar a falar um pouquinho aí, né, sobre o que essa história traz para nós. Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. E diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossitidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Então, aqui, crianças, vou resumir para vocês o que aconteceu. Havia, né, ali na terra de Gilgal, uma época de muita fome. Mas, quando a gente volta um pouco na história de Israel, Gilgal ele ficava perto do Rio Jordão, então era para ser uma terra de muita abundância, com palmeiras, e era uma terra para dar fruto. Só que acabou que nessa terra começou a haver uma fome muito grande. Só que essa fome, ela começou a acontecer ali por causa da própria rebeldia de Israel. A gente já viu, né, que Israel desobedecia ao Senhor e por conta disso o Senhor disciplinava o seu povo. E dessa vez foi uma grande fome. E então Eliseu chegou naquele local e o povo dali, né, os filhos do profeta, clamou a ele, né? E aí ele disse que fossem apanhar algumas ervas para fazer um caldo, para dar de comer para aquele povo. Só que aí, um dos que saíram ali, nesse que foi pegar as ervas, acabou que ele pegou uma erva que era venenosa, por isso que chama de parra brava. E aí colocou, porque ele não discerniu que era uma erva venenosa, e colocou na panela.
fez o caldo, só que quando os homens provaram ali, o que aconteceu? Eles viram que ela estava com veneno, por isso que fala que havia morte na panela. Só que aí, o profeta Eliseu fez o quê? Ele pegou e mandou trazer farinha, no caso aqui, farinha de trigo. Guardem isso. E aí colocou ali na panela e disse para dar de comer ao povo. E aí, como um milagre feito pelo Senhor, né, que foi através ali do poder de Deus, não havia mais nenhum mal na panela. Mas, crianças, é uma história que fala de uma pessoa que pegou uma erva, jogou num caldo e fez ficar venenoso e depois curou com o poder de Deus. Mas o que isso tem a ver com o Senhor Jesus? Então, eu vou passar para o próximo arquivo aqui, a gente vai começar a entender mais o porquê que o Senhor quis registrar essa história na Bíblia, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Antes da gente entrar, né, de fato na história, eu queria contar algo para vocês. Lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, quando Deus deu a lei, existia, né, o sacrifício. E cada um dos sacrifícios que o Senhor pedia para fazer, né, ali, através do que ele deu para Israel, cada um daqueles sacrifícios, eles representavam o Senhor Jesus de alguma forma. Então, o cordeiro, sem mancha, sem defeito, sem nenhum tipo de mácula, ele representava o Senhor Jesus em toda a sua plenitude, né, de que ele era sem pecado nenhum, totalmente perfeito, e aquele filho que o Senhor Jesus, que nosso Deus e Pai chama de meu filho, em meu filho eu me comprazo, aquele filho que ele tinha o maior gozo e felicidade, porque o Senhor Jesus, ele era perfeito, né, em tudo para Deus. Aí a gente tem também, né, o bode, que era chamado de bode emissário, ele também é uma representação do Senhor Jesus, porque esse bode emissário, ele era solto lá no deserto, e era uma representação do Senhor Jesus, quando ele pegou os nossos pecados e tirou eles, né? Ele levou os nossos pecados, e Deus fala na sua palavra que ele não se lembra mais daqueles pecados que foram pagos, certo? E aí tinha a oferta também de manjares, que era uma oferta que era feita com flor de farinha, e essa flor de farinha, ela representa o Senhor Jesus na sua vida aqui na terra. Porque o Senhor Jesus, por assim dizer, ele foi perfeito em tudo que o homem nunca foi. Na sua humanidade, sem pecado, totalmente dependente do Pai, toda a vontade do Pai, ele atendia. Ele dizia que a sua comida era fazer a vontade do Pai. Então, o Senhor Jesus, ele foi perfeito em tudo. Uma forma que o homem deveria ter sido. O homem foi criado não santo e nem pecador, mas inocente. Só que quando o homem pecou, ele deixou de ser inocente e passou a ser um pecador. O homem deveria ser a coroa da criação, deveria ser aquele que estaria sempre fazendo a vontade de nosso Deus e Pai, porém o homem, ao invés de fazer a vontade de Deus, foi fazer a sua própria vontade. Então, o Senhor Jesus, ele é chamado de o segundo, né, o segundo Adão, segundo homem, e ele veio para mostrar para todos nós como é que é o padrão de Deus, como que nós deveríamos ter sido. Mas ele é o único perfeito, certo? Então, eu vou ler esse versículo aqui de Levítico, só para vocês verem aqui essa parte que fala dessa oferta, e que ela representa o Senhor Jesus também. Aí, em Levítico, capítulo 2, versículo 1, começa falando assim: E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E trará aos filhos de Arão, os sacerdotes,
um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite e com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E aí eu coloquei aqui, né, isso que eu falei para vocês, que a flor de farinha representa o Senhor Jesus em sua vida aqui na terra. Vamos passar aqui para o próximo. Você quer comentar alguma coisa, Welco, dessa parte? Ou eu posso passar para a próxima? Se estiver falando, o microfone está mutado. Conseguiu me ouvir, Eric? Não. Ah, Acho que estava feito. eu disse assim que pode seguir, tranquilo. Viu? Passar para o próximo. Então, vamos aqui para o próximo. E aí a gente começa aqui, né, no iniciozinho do texto, trouxe até uma ilustração aqui para vocês, né, que aí ele fala que voltando Eliseu de Gilgal, a Gilgal havia fome naquela terra. E Eliseu aqui, ele também é, por assim dizer, uma figura do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele veio nesse mundo, ele veio e cuidou de todas as dificuldades, né, que o seu povo tinha, e apesar da sua desobediência, né, do povo, o Senhor, ele veio para poder resgatar os pecadores. Então, apesar de toda a rejeição que o povo de Deus, né, seu povo terrenal, havia tido com ele, né, e mesmo depois de ter restaurado ali o templo e estar fazendo todas as coisas apenas de aparência, mesmo assim o Senhor, ele veio aqui e teve um cuidado especial com todos aqueles que passavam por algum tipo de aflição, né? E aí uma outra coisa que acontece aqui nessa história, quando Eliseu, ele fala para poder ir lá e pegar as ervas, uma das pessoas vai, né, e vai sem total discernimento. Eles estavam em estado de ruína. E aí, a questão de toda a fome que estava havendo ali naquela terra, foi o motivo principal, eles terem abandonado o Senhor. Se eles não tivessem abandonado o Senhor, então nada daquilo estaria acontecendo, né? E aí eu até coloquei aqui que sempre vai haver para todos nós uma escassez, fome, tanto material quanto espiritual, se a gente se afasta das coisas do Senhor, né? Ele vai nos disciplinar para nos trazer para o caminho certo, só que aí a gente acaba que vai ter um fruto amargo em nossa vida quando a gente deixa de estar andando próximo do Senhor. A gente vai acabar passando por situações de dificuldades, por não estar observando aquilo que o Senhor fala, não buscando fazer a sua vontade. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com Israel. Se eles não tivessem tentando fazer a vontade deles mesmos, né, se encurvando para outros deuses, né, a idolatria, Deus não estaria assim tratando com eles dessa forma e deixando eles passarem por essas dificuldades. Vou deixar o Elton falar um pouquinho para a gente seguir. Eu acho que ele caiu. Então eu vou continuar aqui. Depois, quando ele voltar aí, ele fala um pouquinho. E aí, o que acontece? Na imagem seguinte, a gente vê aqui que o rapazinho ali, ele já tinha pegado a erva lá, que ele nem prestou atenção, pegou uma erva venenosa e colocou no caldo. E isso nos traz a memória que, quando a gente não tem discernimento das coisas por não estar andando no Senhor, todas as coisas que a gente fizer, todas as nossas ações, elas sempre vão levar para o pecado. Por isso que fala
né, na história, que acabou tendo ali o quê? Morte na panela, ou seja, o caldo estava envenenado. Por quê? Por falta de discernimento, por falta de descaso. E muitas vezes a gente pode cair nisso. Tratar com descaso algo que o Senhor está falando, né? Algo que o Senhor está chamando a nossa atenção. E muitas vezes o Senhor fala conosco através de um irmão, pela sua própria palavra. E aí, quando a gente está tentando apenas fazer a nossa vontade, a gente vai cair numa besteira igual a que esse rapaz fez. Não discerniu algo que era ruim, algo que traria morte, que isso aí também é a figura do pecado, né? Ele não prestou atenção nisso e acabou contaminando ali a comida, né? E aí ela ficou venenosa. Mas, como o nosso Deus, ele é gracioso, ele sempre faz algum tipo de provisão para nós, né? Ele trata conosco, nos traz a disciplina, mas tudo isso é por amor. O Senhor, ele nunca vai fazer alguma coisa, deixar a gente passar por alguma situação, porque ele gosta de ver a gente passando por tal situação. Pelo contrário, o desejo do Senhor é que a gente sempre ande do seu lado, que a gente faça a sua vontade, porque a vontade de Deus ela é sempre boa, né? Ela sempre vai nos encaminhar para o caminho da justiça, para o caminho da retidão. E aí, quando a gente se afasta, acontece exatamente isso aqui. Há uma perda do discernimento. E aí, consequentemente, o pecado. Vou deixar com tu aí, viu, Elton? Tu voltou aí? Ô, irmão, eu queria pedir você para voltar lá no iniciozinho, no primeiro versículo lá da história, que você colocou. Estava pensando enquanto você falava. Esse aqui? Deixa eu ver. Ele fala da farinha. Ah, você fala de Levítico. Ah, tá, foi ele. Então é o 2:1, Levítico 2:1. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. Então, como o Eric estava falando aí, crianças, toda a palavra de Deus, ela tem um significado e o fim, né, o resultado disso é ajustar nosso foco, colocar nosso pensamento, colocar nosso coração na pessoa de Cristo. Então, a gente leu essa história aí que vocês escolheram, fala, né, da morte na panela, e aí a gente pode ficar, como pode ser, né? Onde Cristo entra nessa história, o que tem a ver, falando de panela, de caldo, de comida, e lá, o nome da planta lá, farinha, né? Então, assim, Deus, ele, né, para a gente imaginar o poder de Deus, né? Essas pessoas aí realmente existiram, esse dia aí onde teve esse momento em que eles estavam com fome e pararam para se alimentar, existiu, né? Essa fome existiu, não sei se foi à tarde, se foi à noite, que horas foi, mas tudo isso existiu, e ao mesmo tempo, né, Deus, no seu poder, sabedoria, que a gente não consegue entender, ele consegue ministrar quando a gente lê, né, através do Espírito Santo, consegue ministrar Cristo, a pessoa do Senhor Jesus, do Filho dele, no nosso coração. Então a gente identifica, são as figuras que a gente sempre tem falado com vocês aí, né? Quando a gente lê essas coisas aí do Antigo Testamento, que eram figuras, muitas delas figuras de Cristo, né? A grande maioria, aí a gente consegue identificar o Senhor Jesus, por exemplo, em uma história como essa aí, que explicou aí onde entra o Senhor Jesus nessa história aí, né? Então, os holocaustos ali, quando eram sacrificados, por exemplo, um cordeiro, era uma figura, a gente vai falar que mata um animalzinho, né, inocente,
não fez nada para ninguém, pega, mata o animal e queima, né? Então, mas por quê? Porque o Senhor, com aquele ato ali, que eram feitos muitas vezes no Antigo Testamento pelo povo de Israel, né, o sacrifício, ele estava apontando para uma coisa que haveria de acontecer, ou teria que acontecer, né, no futuro, que hoje para a gente é passado, que era o sacrifício do Filho de Deus para pagamento, purificação ou perdão dos nossos pecados, né? Então, quando aquele animalzinho era morto lá pelo sacerdote e era queimado, ali o fogo fala de juízo, juízo que o Senhor Jesus recebeu, né, no nosso lugar, juízo de Deus, o justo juízo de Deus, a lei estava apontando. Então, hoje, quando a gente lê, né, essas histórias do Antigo Testamento, muitas saltam aos olhos assim, a pessoa de Cristo. A gente já leu aqui a história de José, viu várias figuras da pessoa de Jesus Cristo, né? Ali em José são muito fáceis de identificar, né, quando a gente lê o Novo Testamento. Outras, como a gente está lendo hoje, não são tão assim fáceis de identificar Cristo, né? Eu estou vendo Cristo nessa história aí. É o que explicou aí, né? E aí eu vou trazer mais um versículo para a gente identificar melhor, clarear melhor também, né, onde o Senhor aparece aí nessa história como figura, né? Então só Deus pode fazer isso, né? Homem nenhum conseguiria escrever um livro que pudesse, né, trazer essas coisas assim, né? Revelar essas coisas. Então a gente lê uma coisa que aconteceu no passado, aconteceu realmente, e a gente consegue identificar, né? Claro que a gente conhece a história do Senhor Jesus Cristo, a gente tem o Espírito Santo, o Senhor revela isso para nós, mas a gente consegue identificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, até numa história, né, como essa daí, que aparentemente não tem nada a ver, né, como é que o Senhor está aí nessa história. Eu não estou conseguindo identificar, mas a gente vê claramente nessa história da morte na panela, que também aponta para a pessoa de Cristo. Provavelmente, um incrédulo, aquele que não é habitado pelo Espírito Santo, se ele lê uma história dessa, ele só vai identificar um caldo, uma panela, gente com fome, alguma coisa assim, né? Nunca ele vai compreender que aquilo ali está falando de uma pessoa. Né? E aí eu vou pedir Eric para colocar em um versículo que eu me lembrei hoje, quando eu estava lendo um pouco aí sobre esse assunto, lá em João, e a gente está falando de farinha, e Eric lembrou bem que é farinha de trigo, e o Senhor, ele é também, às vezes, comparado com o trigo, quando fala se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quem é esse grão de trigo? Quem se lembra? A gente já viu isso aqui. Quem seria esse grão de trigo? Quando a Bíblia fala assim num versículo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Quem que está falando aí? Quem é esse grão de trigo? Para que alguém consegue responder? Você acha esse versículo, Eric? Você lembra? Depois eu volto aí no que eu estava querendo compartilhar aí aqui com as crianças. Não lembro se está no Evangelho de João, mas eu não lembro. Porque lendo assim fica melhor, né? É George, né, que está compartilhando. Vamos ver se a gente encontra. Olha só aí, 12:24. Vou pedir. E isso, a Ana Júlia respondeu aí, ó, corretamente, ó. Vou ler aqui, ó. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Olha aí, falando do Senhor Jesus Cristo, que seria esse grão de trigo aí. Porque se o Senhor Jesus, né, não tivesse vindo aqui a esse mundo morrer, né, aquele sacrifício ali para, do seu sangue, purificar os nossos pecados, ele estaria só, né,
não existiria mais ninguém no céu com ele, ficaria só. Mas como ele morreu, pagou pelos nossos pecados, esse, esse grão aí que morreu deu muito fruto. E os frutos somos nós aqui, cada um hoje que estamos aqui, Manuela, Melissa, Luísa, Clarice, todos aqui, nós somos esses outros frutos aí, que esse grão de trigo, que é o Senhor Jesus, que foi morto, né? E aí acabou trazendo vida para nós e nós estaremos, ele não ficará mais só, nós estaremos com ele no céu eternamente. Então, são figuras, né, que a Bíblia usa, né, trigo, farinha, pão, vários outros, e todos eles falando do Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou lá para João 6,48, que era o versículo que eu estava pensando, né, quando eu estava lendo essa história aí da farinha que foi colocada. A gente viu aí que Eric falou, né, havia morte na panela. E o que trouxe vida ou impediu que houvesse morte entre as pessoas ali que estavam para se alimentar? A farinha, né? Foi colocada a farinha lá e aquele alimento não fez mal, não trouxe mais morte. Ou seja, a farinha foi o elemento ali que anulou a morte, ou seja, evitou a morte ali. A vida permaneceu ali entre eles porque a farinha foi colocada naquele caldo lá onde tinha sido envenenado pela raiz lá brava, e ali o profeta pode dizer assim: pode comer, não vai acontecer mais nada. Então, em João 6,48, está assim lá, ó: eu sou o pão da vida. Olha aí, falando novamente aí de um alimento, né? Então, se a gente não se alimentar, crianças, vocês sabem bem, né? Vocês vão para a escola, vocês levam lancheirinha, põem um alimento para ficar forte, senão começa a adoecer, começa a ficar, passar mal se não se alimentar, e pode até morrer. Então, o alimento, para nós, é o que nos mantém vivo, né? Fisicamente vivo. Eu tenho energia, você tem energia para brincar, energia para ir para a escola, energia para fazer as coisas, né? A tarefa da escola e todas as outras coisas, né? Passear, enfim. É o alimento, né, por assim dizer, o pão que a gente come que nos mantém vivo. Só que aí está falando de um pão, né, que nos dá vida, mas espiritual, ou seja, não física. Esse pão aí não é o pão de farinha que a gente compra na padaria, mas é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele está falando: eu sou o pão da vida, porque ele está relacionando aí o pão que a gente compra na padaria, que é alimento para o nosso corpo físico, com o alimento espiritual, né? O alimento que nos dá vida, né? E nos dá vida eterna. Então ele vai falar: eu sou o pão da vida. Ele vai falar: vossos pais comeram o maná no deserto, que era um alimento, né, que descia do céu, e morreram, que também era uma figura de Cristo, né, mas era um alimento que mantinham eles vivos no deserto, né? Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Ele repete: Senhor Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí fala assim: disputavam os judeus entre si, dizendo: como nós nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, que é o Senhor Jesus Cristo, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o restarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então aí está assim, falando de duas coisas aí, né?
primeiro, que o Senhor Jesus é quem dá a vida eterna, ou seja, a gente precisa comer ou se apropriar da obra dele, da carne e do sangue, do que ele fez para a nossa salvação, para a gente ter vida eterna, e também para a gente ter vida espiritual saudável, né, a gente precisa estar se alimentando dele, que é o que a gente está fazendo aqui, comer a carne dele, beber o sangue dele, está falando aí de ter uma comunhão com ele, né, com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus, com a sua palavra, e também, né, tratada como um alimento na, na própria palavra, né, para nós. Então, se a gente quiser ter saúde espiritual, né, a gente tem saúde física comendo pão, comendo uma comidinha, arrozinho, feijão, carne, saúde física, né? O alimento nos dá. E saúde espiritual, a gente precisa nos alimentar da sua palavra e da própria pessoa de Cristo, comunhão com ele, orando, meditando, ocupando nosso tempo com as coisas, né, do Senhor, como a gente está fazendo agora. É assim a gente tem vida espiritual, tem saúde espiritual, todas essas coisas que Eric falou aí, discernimento, né, do que é certo, do que é errado, a gente consegue, né, nos alimentando dessa verdadeira comida e dessa verdadeira bebida, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como o nosso assunto que vocês escolheram, né, para essa reunião está falando de comida, né, que era lá o caldo, teve a farinha, teve as raízes, enfim, era apontando para a pessoa do Senhor Jesus, que é verdadeira comida, verdadeira bebida, certo? Então, se tiver tempo, depois eu vou compartilhar outra historinha também que tem o mesmo sentido, né? Uma figura bacana de Cristo, mas vamos ver, se der tempo, se não, em outra oportunidade. Vou deixar com o Eric aí também. É isso aí. E continuando aqui, basicamente esse próximo card aqui é tudo isso aí que o Elton estava falando, né? Que a farinha aí, como ela é uma figura do Senhor Jesus, ela foi colocada ali no caldo ali, né, na panela, para que trouxesse vida. E aí eu coloquei até um comentário aqui, né, que a farinha é uma figura de Cristo, que é a vida, e só quando, em misericórdia, o nosso Senhor nos dá a vida, é que não há mais medo da morte. Então, depois que Eliseu, né, trouxe ali, colocou a farinha, as pessoas já não tinham mais aquele medo da morte que estava ali na panela, que estava envenenado, porque eles confiaram, né, no que aquele que era, eles chamavam de homem de Deus, que era um profeta de Deus, ele falou, não, coloca a farinha aqui, eles confiaram, e aí eles não tinham mais medo da morte, porque eles confiavam que se eles comessem dali do caldo, não ia acontecer nada. E aí eu coloquei aqui um versículozinho que eu vou compartilhar com vocês, porque é exatamente esse mesmo sentimento aqui de quando alguém é salvo pelo Senhor Jesus. Deixa só eu pegar aqui, cadê Hebreus? Versículo. Acho que já está dando para vocês verem aí, né? E aí fala assim, ó. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, todos nós, quando éramos incrédulos, não críamos, né, no Senhor Jesus, tínhamos um sentimento no nosso coração que a gente tinha aquele pavor, o que vai acontecer quando eu for para o outro lado? E aí, agora? Isso é o medo da morte. Só que agora, creio eu, todos aqui são salvos,
crentes no Senhor. E se por um acaso alguém não crê no Senhor, hoje é o dia, viu? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Então, todo aquele que hoje crê no Senhor Jesus não tem mais esse medo da morte, porque nós sabemos, nós temos a certeza da nossa salvação e sabemos que qualquer um de nós, se fechar os olhos aqui na morte, vai estar com o Senhor Jesus. Não há por que temer, não há por que ter medo da morte, porque quem causava esse medo que sentíamos quando não críamos no Senhor Jesus era o próprio Satanás. Usava das circunstâncias, das situações para nos trazer medo, nos amedrontar. Mas o Senhor Jesus, ele nos deu vida. Então, crianças, quando a gente vê ali naquela história a vida sendo trazida de novo para aquelas pessoas através de uma comida, tudo ali está falando da mesma coisa que o Senhor hoje fez por nós. Ele nos deu a vida. O Cristo é o nosso alimento. Ele é a nossa bebida. É nele que está toda a nossa vida. Então, nós devemos nos apropriar disso que o Senhor Jesus fez. É essa obra que ele fez que agora nos dá essa vida, verdadeira vida e vida eterna. Não é isso aí, Welton? Justamente. E eu confesso para vocês que eu gosto muito quando eu identifico alguma passagem, assim, aprendo lendo alguma coisa dos irmãos, aí os irmãos, né, os irmãos que estudam, né, bastante a palavra de Deus, eles conseguem identificar essas figuras do Senhor Jesus na palavra de Deus, e aí eu fico bem assim feliz quando eu entendo algum, aprendo, são com certeza muitas figuras, né, da pessoa do nosso Salvador que estão na Bíblia, a gente muitas vezes lê, não consegue, né, identificar, outras a gente consegue identificar, e como ainda tem um tempinho aqui, hoje eu lendo um pouco essa história, me lembrei de uma que eu gosto bastante, eu vou pedir, não sei se é que o George está compartilhando aí, para a gente identificar mais uma, né, uma figura do nosso Salvador em uma porção das Escrituras. Vou pedir para colocar lá em Juízes, e eu vou ler, e vocês vão acompanhar, e aí depois a gente vai identificar o Senhor nessas passagens. São centenas ou milhares, talvez, não sei, de figuras do Senhor Jesus na Bíblia. Com certeza, muitos irmãos já identificaram muitas e outras provavelmente não foram identificadas. Juízes 6, a partir do 11. Vou a 36. Vou colocar no 36 e eu vou contar a história rapidinho, só para vocês entenderem. A gente não tem que ler muito, por causa do nosso tempo. Vou pedir Jorge para colocar aí no 36. E a história é assim, ó. Esse Gideão aí, ele é do povo de Deus, do povo de Israel, e o povo de Deus a gente sabe que às vezes eles são perseguidos por outros povos, outras nações ali próximas deles, né? E eles eram perseguidos e sofriam bastante na mão desse povo, né? O próprio Senhor permitia isso, eu estava até conversando com o Eric ontem, né, a respeito disso. O próprio Senhor permitia que algumas nações afligissem Israel, dava aquele couro em Israel, né, aquela surra, porque às vezes eles estavam andando assim, desobedientes a Deus, e é o povo de Deus, né? Deus não quer que o seu povo ande errado. Então Deus permitia que outras nações pegavam eles e dava assim uma coça neles, né, para disciplinar eles. O próprio Deus permanecia eles, permitia isso. E nesse momento aí, né, eles, o povo de Deus, Israel, estava tomando assim uma surra, né, dos amalequitas e outros povos ali perto deles, né? A gente vê ali, midianitas no 33 e amalequitas, os filhos do Oriente se ajuntaram no corpo e passaram e puseram o campo no vale de Jezreel. Então esse pessoal aí estava perseguindo Israel para pegar Israel, né?
E Gideão aí, que era do povo de Deus, Deus tinha mandado falar, o Senhor tinha falado a ele que ele se preparasse, porque Deus ia fazer com que Gideão e mais uns que Deus ia escolher, ia guerrear contra esse povo aí, amalequitas, midianitas e o pessoal ali, os filhos do Oriente, e iam vencer esse povo. Só que Gideão estava meio assim com medo, ele não estava acreditando muito, não. Só que ele pediu ao Senhor uma prova de que o Senhor ia ajudar eles mesmo, que eles poderiam ir guerrear contra esse povo aí e eles iam vencer, porque ele estava meio com medo de apanhar mais. Aí Deus falou: pode ir que eu garanto. Aí no 36, Gideão vai pedir essa prova aí, né, que Deus garantia, essa garantia que Deus ia ser a favor deles. Então ele vai dizer assim, ó: e disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, velo é uma. Vou usar assim uma figura aqui para a gente entender: um chumaço de algodão, um pouquinho de algodão, né? Uma lã. Novelo também, um novelo de lã. Né? Eis que eu porei um novelo de lã na eira ou no chão, né, em um espaço assim vazio. Se o orvalho estiver somente no velo, no novelo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Ele está falando assim, ó: eu vou colocar lá um novelo de lã lá no meio do terreno, lá do terreiro. Se ficar úmido pelo orvalho umedecer, né, e toda a terra em volta estiver seca, então eu saberei que realmente o Senhor. Parou de falar aí, viu, Elton? Não sei se aconteceu algum problema com a internet. É que eu vou. Tá ouvindo agora? Agora sim. Então vamos lá. Só continuando aqui para a gente finalizar. Então ele vai dizer assim. Então ele colocou lá o novelo de algodão, né? Aí fez como ele estava dizendo para Deus: se ficar molhado o novelo e a terra em volta estiver seca, eu vou saber que realmente o Senhor vai livrar Israel por intermédio de mim. E assim aconteceu. O novelo de lã ficou úmido e toda a terra em volta ficou seca. Então vamos seguir. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o novelo. Rogo-te que só no novelo haja secura e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só o novelo havia secura e sobre toda a terra orvalho. Então o que estava acontecendo? O Gideão falou assim: ó Senhor, eu só creio que o Senhor vai me ajudar se eu fazer um teste, uma prova. E me mostra se o Senhor vai me ajudar realmente. Eu vou colocar o novelo lá no terreno. Se eu colocar e o novelo tiver molhado e toda a terra estiver seca, eu vou acreditar que o Senhor vai me ajudar. Aí Deus fez do jeito que ele falou, pode colocar. E aconteceu. Ele falou assim: só mais uma coisa. E aí ele pede Deus para não se irar com ele, porque ele queria tirar realmente, né, todas as dúvidas deles, que Deus ia ajudar ele contra os midianitas lá e os amalequitas. Aí ele: vou colocar lá o novelo de novo. Se o novelo ficar seco e toda a terra em volta ficar molhada, agora eu tenho certeza que o Senhor vai me ajudar. Deus falou: então pode fazer. Ele foi lá, colocou o novelo e quando ele foi ver, a terra em volta estava molhada e dessa vez o novelo estava seco. Inverteu. E aí ele acreditou que Deus ia usar ele para vencer aí os inimigos de Israel, como Deus prometeu. E aí eu estava lembrando dessa passagem que também fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque como a gente estava falando, né, lá daquela história da panela,
E ali fala do Senhor Jesus, e a gente podia olhar assim e falar, mas onde é que está o Senhor Jesus Cristo, né, nessa porção aí, né, da, da Escritura? Então, crianças, olha só como é bacana, né, a palavra de Deus, né, a sabedoria de Deus e tudo. Quando o Senhor estava aqui no mundo, ele veio, né, para fazer a obra de salvação dele, para nos salvar. Todo o mundo ele estava morto em seus delitos e pecados. E só havia vida na pessoa de Cristo. Antes do sacrifício de Cristo, se ele não morresse ali, se ele viesse aqui, curasse, se ele alimentasse as multidões, se fizesse ressuscitasse mortos e não fosse naquela cruz e sofresse o juízo pelos nossos pecados e voltasse para o céu sem fazer aquela obra dele, nós todos iríamos para o lago de fogo, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, somente em Cristo, esse novelo, havia orvalho e toda a terra estava seca, né? Nós todos estávamos mortos. Pronto. No momento em que Cristo, né, o nosso Senhor, ele foi para aquela cruz e pagou pelos nossos pecados, sofreu o justo juízo de Deus pelos nossos pecados, ele morreu naquela cruz, somente ele estava morto e toda a terra agora tinha vida ou possibilidade de vida, se quisesse. Então, somente o Senhor Jesus estava seco, vamos falar assim, né, para a gente entender aí, segundo a leitura, e toda a terra agora tinha vida, estava úmida, como Eliseu não, Gideão fez aí, ele pediu a prova, né? Num momento, somente o novelo estava úmido, que era a pessoa de Cristo, e toda a terra estava seca, morta. Em outro momento, somente o novelo estava seco e toda a terra estava úmida, ou seja, quando o Senhor Jesus estava morto, toda a terra tinha vida ou possibilidade de vida, né? E aí depois a gente sabe que ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao céu e hoje todos têm oportunidade, toda a terra tem a oportunidade de ter vida. Só não vai ter quem realmente rejeitar e dizer eu não quero, mas se quiser, todos serão salvos. Então aí é mais uma vez, é mais uma figura, né, onde a Escritura traz a pessoa de Cristo. Não, não foi eu que entendi isso lendo, né? Eu ouvi irmãos explicando, mas eu acho assim muito interessante, né, a gente aprender e entender isso, que é, como o Eric falou no início, a Bíblia, ela sempre, né, vai mostrar para nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia não é sobre nós, não é sobre modo de vida, não é sobre como ganhar dinheiro, como ser feliz aqui no mundo, não é. A Bíblia é sobre Cristo, né? A Bíblia é sobre Cristo, é um livro que fala de Cristo, do começo, como ele falou, de capa a capa. E nessas palavras aí tem vida eterna, porque se a gente crê nessas palavras, como estão escritos aí, crê no Senhor Jesus Cristo, a gente vai ter vida eterna. Não é isso, Eric? É isso aí. E aí, crianças, o que vocês acharam do tema de hoje? Vocês gostaram do tema? Gostei. Gostei. Eu Quem, amei. quem já tinha visto essa história, já tinha tido esse entendimento ou já tinha visto de outra forma? Eu nunca tinha visto essa história, irmã, mas eu tô aprendendo agora. Pois é, Valentina, você acredita que eu também não conhecia essa história? Eu só conheci essa história porque Luísa e Clarice, né, a irmã Jéssica, tinha sugerido. Eu nunca tinha visto falar nessa história. Você vê que a palavra de Deus ela é rica, ela tem muitas coisas para nos contar. E, como a gente falou, né, tudo está apontando para o Senhor Jesus. O Elton também trouxe um aí também que eu não conhecia. Então, é uma exortação para nós. Vamos ler a palavra de Deus e vamos estar sempre atentos, porque tudo ali está falando do Senhor Jesus. Tá bom? Então, com a permissão do Senhor, se ele não voltar, na próxima reunião, a gente vai ter a nossa reunião de hinos e versículos, né, Welton?
Isso, hinos e versículos. Ah, oh, não, perguntas e respostas, não. Ah, é verdade. É perguntas e respostas. Sim, o versículo foi a última. Essa próxima semana a gente vai abrir novamente para vocês mandarem as Eric, imagens eu lá. não sei, mas eu acho que vai ter um recesso aí. E eu acho que deve saber melhor. Ah, então a gente vai fazer o seguinte, vamos confirmar, né? Aí quando confirmar a gente manda lá no grupo. E se eu não me engano, volta dia 30, não é isso, Jorge? É isso mesmo. É, então a gente volta Até dia. sexta agora e só dia 30 para votar. A gente volta dia 30 na primeira quarta, depois do dia 30. Não sei se vai ser 30, vai ser quarta, mas se não for na primeira quarta, após do dia 30, com perguntas e respostas com vocês novamente, se o senhor permitir, se a gente ainda estiver por aqui. Gastamos nossos 10 minutos de crédito, que é Eric deu aí, na nossa regra aqui, da nossa reunião. Vou botar na conta de George. Nesses 10 aí a gente tem de crédito aí, já tá na lei. Não pode quebrar a lei. Não pode passar. Vamos lá, vamos dar graças para a gente finalizar. Vou pedir você para agradecer aí, tirar a gravação e a gente finaliza. Pode tirar aí, viu, George? Vou agradecer.